Olha, o dia 26 de maio, ele é lembrado por ser o dia D contra o glaucoma, que é uma doença que atinge cerca de 65 milhões de pessoas, isso no mundo todo. Uma doença que pode causar a perda total de visão, ou seja, a pessoa pode ficar cega. Isso em 4 milhões de pessoas, essas são as estatísticas. Só que aí a pergunta que a gente faz é a seguinte: dá para prevenir o glaucoma? O que a gente pode fazer para poder se prevenir contra esse problema? Então a gente convidou aqui o oftalmologista Dr. Fabiano Neves, que vai trazer os detalhes. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Muito obrigado pela presença ao vivo no Balanço Geral. Importante falar desse assunto, né, doutor? É importante falar porque as pessoas têm muitas dúvidas. Por exemplo, essa é uma doença só de quem está na terceira idade ou não? Um jovem, uma criança pode ter esse mesmo problema? O glaucoma ele acomete 1% da população mundial, mas em qualquer faixa etária. Desde o recém-nascido, que pode ter o glaucoma dito congênito, até as pessoas mais idosas. A incidência aumenta conforme a pessoa vai ficando mais idosa, mas qualquer faixa etária pode ter a doença. E aí, para a gente poder explicar melhor para as pessoas, o glaucoma, o que é? Quais são as características? Quando é que a pessoa percebe que pode estar tendo esse problema? O glaucoma é uma doença do nervo óptico, é uma neuropatia óptica. É uma doença que acomete a visão periférica. Normalmente ela cursa com o aumento da pressão dos olhos. Tem fatores de risco para isso, né? A idade é um deles, como você já citou. Quem tem histórico na família, parentes próximos que têm a doença, pessoas com alta miopia, pessoas que já sofreram intervenções cirúrgicas, cirurgias prévias nos olhos, indivíduos que fazem uso de remédios à base de cortisona, podem ter a pressão dos olhos aumentada. Mas, de uma maneira geral, a principal prevenção é fazer consultas com o médico oftalmologista de maneira seriada. Muita gente fica cega, né, doutor? Infelizmente. Isso ocorre por quê? Porque as pessoas demoram para descobrir ou esses fatores de risco que o senhor mencionou acabam acelerando, né, o ritmo da doença? Sim. O glaucoma, nas suas fases iniciais, ele não tem sintoma nenhum. Esse que é o grande problema. A pessoa não sente dor, não tem o olho vermelho, não sente nenhum tipo de desconforto. Porque ele é uma doença que demora para aparecer os sintomas. Só que a partir do momento que a pessoa já teve a perda de visão, isso é irreversível. Porque é uma doença, como eu falei, do nervo óptico. Mas tem gente que descobre o glaucoma só depois que percebe que não está enxergando mais? A grande maioria dos pacientes, infelizmente. A gente, para ter a primeira perda de campo visual, que é a parte periférica da visão, 50% das células do fundo do olho têm que estar lesionadas. Então é uma doença que tem uma sintomatologia tardia. Daí a importância do diagnóstico precoce. E a gente fala de prevenção, então. Já que o senhor disse que é uma doença que não apresenta sintomas, pelo menos não inicialmente, então as pessoas precisam procurar o oftalmo com frequência para fazer um monitoramento. Com certeza. Você só vai se prevenir, então, procurando o profissional, o médico oftalmologista. Com certeza. Na consulta de rotina, a gente sempre mede a pressão dos olhos, faz um exame do fundo do olho, e caso haja algum fator de risco, caso seja necessário algum exame complementar, isso é feito para que a gente possa prevenir e tratar isso da melhor maneira e do jeito mais precoce possível. Doutor, e aí quando a pessoa descobre isso, então, já na fase inicial, geralmente como é que funciona o tratamento? Por exemplo, é só por cirurgia ou não necessariamente? Existe uma forma da gente estacionar o problema? Sim. Hoje em dia, a gente faz uso, na maior parte das vezes, de medicamentos que são colírios. Esses colírios são aplicados todos os dias, de acordo com o tipo de doença que o paciente tem. E esse tratamento é feito para o resto da vida. É um tratamento crônico e contínuo. Alguns casos é necessário o uso de laser e alguns casos mais selecionados a cirurgia. Mas normalmente com o colírio, desde que seja utilizado de maneira correta, a gente consegue o controle e parar a progressão da doença. Esse que é o intuito. Doutor, o senhor falou da questão das pessoas irem com frequência no oftalmo, né? Mas geralmente a pessoa só vai quando ela percebe que não está conseguindo enxergar direito, está vendo meio embaçado e tal. Às vezes a pessoa não usa óculos, então a pessoa vai no oftalmo porque ela pensa, né? Sim. Então, quer dizer, esse hábito de procurar o oftalmo, tanto para quem usa óculos quanto para quem não usa. Porque a pessoa só vai procurar o senhor, por exemplo, quando ela começar a ter algum sintoma, né? Sim, que é o mais frequente. Isso é uma coisa que o brasileiro ainda tem muito pouco de instrução a respeito. O correto é que seja feita uma avaliação uma vez por ano durante a vida toda. Mesmo que eu não tenha nada, com assim, certeza, aparentemente, mas certeza, eu preciso... Com certeza. Não é só, o médico oftalmologista não é só para prescrever óculos, é uma das funções nossas. Né? Tá certo. Doutor, agradeço demais a sua participação ao vivo no Balanço Geral. Acho que foi uma participação muito esclarecedora, principalmente porque a gente está, então, falando do dia D contra o glaucoma, e aí várias atividades são realizadas, são desenvolvidas e a informação é a principal arma, né? Com certeza, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição. Agradeço, seja sempre bem-vindo ao Balanço Geral. Muito obrigado. Viu? Com licença, doutor.